quero compartilhar com os irmãos a parábola dos talentos e vermos o que o nosso Deus ele espera de nós, tá? Então vamos acompanhar a leitura a partir do versículo 14, tá? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço por essa tua palavra, por este teu ensinamento, ó Deus, uma parábola dada por Jesus, para que possamos aprender sobre o serviço no teu reino. Que o Senhor possa estar abrindo nossos olhos, nossas mentes, ó Deus, o nosso coração, para que essa tua palavra venha nos incomodar, venha provocar mudança em nossas vidas. Para a glória e honra do teu santo nome, ó Pai, é que te pedimos. Amém. Tem uma curiosidade que eu queria destacar com vocês, a respeito do valor de 1 talento. Não sei se você já se perguntou, quanto vale 1 talento? Talento é uma moeda daquela época, né, da época de Jesus. Então, olha só que curioso, esses comentários eu extraí da Bíblia de Genebra e também da Bíblia de Estudo da Reforma, tá? Que eles têm uma tabelinha de valores de moedas daquela época. Então diz lá, 1 denário era equivalente ao salário de 1 dia de trabalho, né? Ou seja, se nós convertermos esse valor para hoje, de acordo com o nosso salário mínimo de R$ 937, né, tá, esse valor, o valor de um trabalho de 1 dia, ele custa em R$ 31,23. Então, 1 denário correspondia a R$ 31,23. 1 talento seria 6.000 denários. Então, quanto seria em valor em reais? R$ 187.380. Isso convertendo para os dias de hoje, tá? Então, vamos fazer agora a conversão desse valor em cima do que o servo entregou, o Senhor entregou para os servos, ali naquela distribuição, né? Então, ó, o primeiro ganhou 5 talentos, ou seja, 30.000 denários. 30.000 denários valeria hoje R$ 936.900, quase R$ 1 milhão. O que você faria com R$ 1 milhão? Né? Nossa, né? Não tem nem como, é um sonho, né? Todo mundo quer ganhar na loteria, todo mundo quer ganhar esse dinheiro. Muitas coisas a gente pode fazer. O segundo ganhou o equivalente a 12.000 denários. 12.000 denários valeria hoje R$ 374.760. E por fim, né, como nós já vimos, o valor de 1 talento, R$ 187.380.
O que eu estou querendo mostrar para os irmãos com essa contextualização é que tinha muito dinheiro em jogo. Não era pouca coisa. Era uma coisa séria. O Senhor não deu nada, nenhum valor irrisório aos seus servos. E aí eu queria destacar aqui apenas por hoje 3 lições para a aplicação da nossa vida no reino de Deus. Tá? A primeira lição é que Deus conhece a nossa capacidade, Deus conhece a sua capacidade. Lá no versículo 15 diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. O Senhor não ia aplicar, não ia investir, não ia confiar uma quantidade além da capacidade dos seus servos. O nosso Deus é assim conosco. Deus conhece a nossa capacidade, Deus conhece nossas limitações. E Ele sabe o que pode confiar em nossas mãos. Não ache você que talvez Deus vai te exigir uma coisa além da sua conta. Isso não é o que Jesus está nos ensinando com essa parábola. Ele vai te pedir aquilo que a gente consegue fazer. Tá? Então, precisamos crer na soberania de Deus com relação aos dons e talentos que Ele mesmo nos deu, pois Ele conhece a nossa capacidade e o nosso potencial. Então eu queria destacar isso, primeiramente. E continuando, aqui nós temos aí, queria destacar também o texto em 1 Coríntios, em que Paulo escreve acerca dos dons espirituais. E aí eu coloquei alguns destaques nos versículos, que eu queria enfatizar com vocês. Ora, os dons são diversos. O Senhor, quando distribuiu os talentos para os seus servos, Ele distribuiu não de maneira igual. Ele distribuiu cada um segundo a sua capacidade. Então os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O Senhor que distribui os dons, o Senhor que distribui os talentos é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo e em todos. E ainda nesse primeiro ponto, 1 Coríntios 12, também fala assim, a partir do versículo, aqui contando do versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedades de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, olha, a diversidade de dons, a diversidade de talentos, a diversidade de ações que o nosso Deus, o nosso Senhor aplica a cada um de nós individualmente. Então, cada um de nós temos aqui alguma responsabilidade, temos alguma capacidade, nós temos um talento recebido por Deus. Então, isso é o primeiro ponto. Você tem um talento recebido por Deus. Aí com a sua vida, aí no seu íntimo, se você ainda não descobriu o que é, ore, peça orientação, busque na palavra de Deus, que você vai descobrir o que Deus tem confiado para você. Talvez é a sua própria vida, talvez seja a sua família, talvez seja o seu amigo, seu irmão, seu filho. Alguma coisa Deus tem te dado, alguma coisa Deus tem confiado a você. Isso é um ponto inicial, tá? O segundo ponto que eu queria destacar: nós devemos aplicar os dons e talentos que recebemos. Se você perceber a atitude dos servos que os 2 primeiros servos que receberam, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, é ali, saiu imediatamente a negociar. Então eles foram de imediato, O servo que recebeu 5 e o que recebeu 2
após ter recebido essa quantia enorme de dinheiro que a gente viu, eles já saíram a negociar, né? Poxa, vai ficar com esse dinheiro parado, não é bom, vamos negociar, vamos investir, vamos aplicar, né? E aí eu queria destacar mais uma palavra de Paulo aos Filipenses, né? Filipenses 2, versículo 12, que Paulo diz assim, aos crentes, né? Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor. Então, o que a gente pode aplicar a isso e relacionar à disposição dos servos que foram investir? Desenvolver a nossa salvação, desenvolver a nossa fé. Vamos desenvolver, vamos colocar em prática os dons, vamos colocar em prática os talentos que o Senhor Deus nos colocou. O Hélio anunciou aqui o aviso aos jovens para participarem de uma eleição de diretoria da OMP, que nós queremos organizar novamente. Eis aí uma oportunidade para vocês, jovens, de se colocarem à frente do trabalho, de se disporem a trabalhar, de se disporem a participar em prol do reino de Deus. Então, essa é um dos exemplos que eu estou citando, mas tem muitas coisas que precisam ser feitas, que podem ser feitas, né? E nós, como cristãos, não devemos nos colocar omissos, não devemos nos ausentar dessa obrigação, né? Devemos desenvolver a nossa salvação, colocar em prática, né? O pastor Azael tem comentado comigo, com o Hélio, com a Cris, com a Suzana, com o Maicon, o diácono Maicon também, com alguns irmãos, sobre a necessidade, né, que nós estamos encontrando hoje na nossa igreja. Estamos recebendo visitantes, estamos recebendo novos membros, e precisamos de irmãos que apoiem, irmãos que trabalhem, irmãos que se dediquem ao trabalho, ao serviço, ao apoio pastoral, né? O trabalho é muito, né? Até Jesus disse, né, rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. A seara é grande, né? Então, nós precisamos rogar por trabalhadores para a seara, mas também precisamos nos dispor a ser esses trabalhadores, né? Devemos nos dispor como igreja, como irmãos, né? Vou desenvolver a minha fé, vou desenvolver a minha salvação, vou aplicar os dons que Deus tem me dado, as habilidades que eu tenho recebido por Ele, para a glória e honra do nome dEle. Desenvolver a vossa salvação. Paulo não acreditava, esse aqui é um comentário que está na Bíblia de Estudo da Reforma, tá? Sobre o que diz sobre desenvolver a vossa salvação. Paulo não acreditava que a salvação vem por meio das obras. Ele já tinha deixado claro isso, né? A salvação não vem por meio das obras. Paulo falou aqui sobre a salvação que temos da obra da salvação inicial, na santificação diária dos crentes, que leva à eterna salvação que virá com a volta de Cristo. Todos esses processos são dons totalmente graciosos de Deus, mas o processo de santificação exige apenas uma contínua obediência. É da Bíblia de Genebra, quer dizer, essa referência. Então, Paulo não está enfatizando aqui que nós precisamos praticar boas obras. Não, as boas obras são os frutos, o fruto da nossa salvação. Quem faz com que o crente pratique boas obras não vem de vós. É o próprio Deus que nos habilita para praticar. Então, isso não é para a nossa glória, não é para a nossa honra, não é mérito para nós, não é mérito para a nossa igreja, para a nossa denominação. É para a glória e honra do nome de Cristo. É para o reino de Deus. É uma obra ainda maior. É um propósito ainda maior que nós temos, né? Que honrar. O terceiro e último ponto que eu quero destacar com vocês e lembrar aos irmãos é que o Senhor que entregou a mim, entregou a você os dons e talentos, Ele virá para prestar contas. Os textos aqui de Mateus, se você voltar lá para Mateus 24, lá na introdução, no título no título principal de Mateus 24, diz assim, o sermão profético. Então Jesus ali começa a dar ensinamentos, parábolas proféticas sobre a sua vinda, sobre o seu juízo sobre a terra, né? Sobre o seu retorno.
e as instruções da igreja. Né? No capítulo 25, começa com a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos, que nós estamos estudando agora. Então, Jesus, ele está querendo dizer aqui, está querendo nos ensinar que ele vai vir para prestar contas com a igreja. Então, a responsabilidade que nós temos. E aí é um ponto de reflexão. O que nós temos feito com nossos talentos, com os nossos dons? O que nós temos feito com a nossa salvação, com a nossa prática de comunhão entre os irmãos? Um pensamento meu aqui em relação a esse texto, né? Talvez aquele servo que recebeu 1 talento, ele pode ter pensado assim: se eu tivesse 5 talentos, eu ia conseguir investir tal coisa. Ou, se eu tivesse pelo menos 2, daria para eu abrir um negócio e ganhar mais dinheiro. Mas como eu só tenho 1, então eu não consigo fazer nada. Vou esconder para não acabar perdendo ele, né? E talvez hoje seja o pensamento que ocupa o coração de vários cristãos. Se eu soubesse pregar, se eu soubesse falar em público, se eu soubesse cantar bem, se eu soubesse tocar um instrumento, se eu soubesse como evangelizar, como abordar uma pessoa. E aí colocamos vários obstáculos e acabamos enterrando. Não damos o pontapé inicial, não investimos, né? Como seria bom, né, receber aí 100% de lucro de um investimento que você faz, né? Aqui nós temos irmãos que trabalham no comércio, irmãos que têm seus negócios. É difícil receber 100% daquilo que a gente aplica, do que vocês aplicam. Mas a gente precisa investir, né? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ir atrás, correr atrás. Nós temos um Deus que é soberano, um Deus que sabe de todas as coisas. Não tem erro, né? Se nós nos dispormos para trabalhar para o reino dele, não tem como ter prejuízo, né? Tanto é que nós vamos ver ali no final, né, aquele senhor disse ao servo inútil, que o mínimo que ele poderia ter feito, ele não fez, né? Qual que era o mínimo que ele poderia ter feito? Tem colocado aquele 1 talento no banco, e aí pelo menos iria render uns juros e o senhor iria receber um pouco mais, seria um mínimo. E isso ele não fez. E muitas vezes nem o mínimo nós estamos fazendo, nós estamos colocando em prática. Eu queria desafiar os irmãos da nossa igreja, né? Você que está frequentando, você que está participando, firme-se na palavra de Deus, firme-se com essa igreja, firme-se com o propósito da pregação do evangelho, envolva-se, tenha um compromisso de se envolver, de estar apoiando, de estar perguntando ao pastor: olha, precisa de alguma coisa, precisa de ajuda, eu estou disposto a servir, eu estou disposto a ajudar, né? A seara é grande, precisa de trabalhadores para trabalhar nela. Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. E eis aqui muitos trabalhadores que podem estar envolvidos nessa obra, né? Eu desafio aos jovens, aos adolescentes, às crianças, aos adultos, né? Vamos assumir esse compromisso de desenvolver, de aplicar, de investir esses talentos. Nós não temos um valor irrisório em nossas mãos. Nós não temos um valor pequeno em nossa responsabilidade. É um valor alto, né? As nossas vidas custam caro na mão de Deus. Então precisamos colocar em prática. Dando sequência aqui, eu queria destacar aqui um texto de Atos 1. Eu gosto do primeiro capítulo de Atos, principalmente quando a gente termina de ler os evangelhos. Qualquer um dos 4 evangelhos, você termina de ler, você vai para Atos e a continuação da história vai se seguindo ali. Em Mateus 28, Jesus faz ali coloca a grande comissão, né? Nos dá uma missão de pregar o evangelho a toda criatura, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar a mensagem, a palavra de Deus em suas vidas. E aí, lá no episódio em Atos, ainda ali, enquanto Jesus estava conversando com os discípulos antes de subir ao céu, né, Jesus fala assim: varões galileus, por que estáis... Jesus subiu ao céu
e os discípulos ficaram ali olhando para cima. Aí veio 2 anjos e falou assim para eles: olha, varões galileus, por que estáis aí olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vieste subir. Há muitos mais relatos que falam sobre a volta de Jesus. O livro de Apocalipse inteiro fala sobre isso. Mas esse aqui é apenas um versículo que eu queria destacar, né? Lembrando mais uma vez aos irmãos, esse mesmo Jesus, esse Senhor, que confiou os dons e talentos para a sua igreja, para o seu povo, ele vai vir. Ele subiu e ele vai vir prestar contas. Tá? Para justificar o seu próprio fracasso em relação ao seu mestre, o terceiro servo caracteriza o Senhor como severo. Não, versículo 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. Esse termo severo, segundo o comentário da Bíblia de Estudo da Reforma, é um comentário com conotações negativas, que se referem a uma pessoa cruel, exigente, forte e violenta. Então, olha só o que o terceiro servo ali estava dizendo ao seu senhor, né? Olha, sabendo que o Senhor sabendo que o Senhor é severo, sabendo que o Senhor é cruel, exigente, forte, usa de brutalidade, né, violento, fiquei com medo e escondi o seu talento. Olha a imagem que essa pessoa tinha de Deus, do seu Senhor. Olha o pensamento que ele tinha a respeito do seu Senhor, né? Muitas vezes, meus irmãos, se você busca conhecer a Deus, se você busca conhecer ao Senhor da sua vida, o nosso Deus, aquele a quem te deu os dons e talentos, você não vai ter esse ponto de vista. Você vai saber que o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus misericordioso, um Deus amoroso. Então, um Deus soberano. Precisamos aplicar os nossos dons e talentos, confiando que a soberania dele vai cuidar de todo o resto. Tá? Aplicação que eu queria deixar nessa noite. Se você tem falta de algum talento, algum dom, tem falta de alguma habilidade que você gostaria de ter para poder trabalhar na obra de Deus, no reino de Deus, ajudar aqui no serviço pastoral, nas reuniões aqui no templo. Olha só o que Jesus diz, né? O que Jesus ensina nós a orarmos, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas ao que lhe pedirem. Peçam a Deus: olha, eu preciso, Deus, eu quero contribuir, eu quero ajudar, me ajuda, né? Eu estou começando. Eu lembro quando eu comecei a tocar violão, aprendendo a tocar violão, eu pedia para Deus: olha, me ajuda, Deus, a tocar violão, né? Tínhamos aqui o Arão que tocava, de repente o Arão foi para o seminário, né? E a gente se viu aí sem uma outra pessoa para tocar. A gente precisa dar o nosso pontapé inicial, precisamos começar, né? E crer nas promessas de Deus, crer que o nosso Deus, né, é um Deus bondoso. Olha, se você que é um homem mau, que tem um coração duvidoso, um coração enganoso, sabe dar coisas boas para o seu filho quando ele te pede uma coisa, quanto mais o nosso Deus, que é santo, que é justo, que é um Deus soberano, né? Não tenho dúvidas de que ele vai nos omitir, vai um pedido, né, para que seja para a glória e honra do nome dele. Outra coisa que eu queria destacar também, a atitude dos servos que conseguiram dobrar aí o rendimento das suas aplicações iniciais. O que recebeu 5 ganhou 10,
O que recebeu 2, ganhou mais 2, estava com 4. Quando eles foram prestar contas ao Senhor, eles não disseram assim: olha, Senhor, você me deu 5 e eu consegui 10. Eu vou te pedir aí que você me dê aí 20% desse valor aí, fica tudo certo, né? Ou 30%, vamos negociar aí, ó, meio a meio, né? Eles não tiveram essa atitude, não tiveram ambição nenhuma. Eles fizeram isso tudo, né? Esse trabalho todo, esse esforço todo em aplicar, foi para o próprio Senhor, não foi para eles. O resultado disso, ao ver a confiança do Senhor, dos servos, em devolver aquilo que eles aplicaram, os rendimentos por inteiro, o Senhor falou: olha, pega esses 10 e entra para o meu gozo eterno, você será o meu sócio, você está comigo, né? A Bíblia Mensagem, na Bíblia Mensagem fala assim: olha, você vai ser meu sócio, entra aqui, né? Vem para cá, vem trabalhar comigo. O que recebeu 5, o que recebeu 2 também, o Senhor falou: olha, você vai ser meu sócio. Então, a recompensa, todo esse trabalho não é para nós. Nós não podemos exigir nada de Deus em relação ao resultado de trabalho nenhum que nós fizermos, porque todo resultado, todo ganho é para a glória e honra do nome dele, não para a nossa glória e honra. Para finalizar também, o nosso relacionamento com Deus e o mundo é como a administração de algo. Então, se você ver aí nessas parábolas que nós temos, sempre vai estar relacionada à administração de alguma coisa. Devemos usar tudo o que nos foi confiado de tal forma que beneficie o reino de Deus, não a nós, não a nossa igreja, que beneficie o reino de Deus. E, meus irmãos, eu queria desafiar vocês, mais uma vez, colocar em prática a palavra do Senhor em nossas vidas, seja na faculdade, seja com nossas famílias, seja no trabalho, né? Desenvolver a vossa salvação, aplicai os dons e talentos que Deus tem nos dado, né? Temos muito trabalho a fazer, temos muitas coisas para realizar. Nós queremos aí com os jovens o ano que vem já fazer um calendário com atividades, né, para o ano inteiro. Precisamos da sua contribuição, do seu envolvimento, né? E eu queria nesse momento fazer uma oração com os irmãos, agradecendo a Deus por essa palavra que tem me incomodado. Eu sei que muitas coisas mais poderiam ser ditas com relação a esse texto, né? Eu resumi bem, né? Não é uma conclusão aqui, porque eu acho que ainda tem muita coisa para se extrair dessa, muito conhecimento, muito ensinamento ainda que pode ser extraído dessa parábola tão preciosa que Jesus nos deu. Mas isso tem me incomodado nesse sentido, e eu tenho tentado colocar em prática um pouco daquilo que Deus tem feito por mim.